Eu vou falar sobre os verbos transitivos e primeiro eu vou começar falando da definição deles. Os verbos transitivos, eles são verbos que precisam de um complemento. Como, por exemplo, imagina que você está no seu quarto, estudando de boa, e chega o seu irmão e fala, eu quero. A primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é, quero o quê? Essa pergunta, ela mostra que o verbo querer, ele é um verbo transitivo. Ou seja, ele precisa de um complemento porque ele não tem sentido sozinho. Então eu preciso completar, colocar algo, colocar alguma coisa ou alguém após o verbo. Daí você pergunta, eu quero o quê? O que você quer? Daí ele fala sorvete. Agora sim você consegue entender o que ele quer. Muitos verbos transitivos, como por exemplo, enviarei. Daí você vai se perguntar, enviarei o quê? Também comecei, você vai se perguntar, comecei o quê? Terminei, terminou o quê? Esses verbos, eles precisam de um complemento e por isso que eles são chamados de verbos transitivos. Esses três são só alguns exemplos, existem vários outros. Os transitivos, eles podem ser classificados de duas maneiras, que são os verbos transitivos diretos e indiretos, os mais conhecidos como o VTD e o VTI. Falando sobre os verbos transitivos diretos, que são aqueles que eles precisam de um objeto para completar o sentido da oração, não sendo necessário o uso de preposição. Dos verbos transitivos indiretos, ele é ao contrário, eles precisam de uma preposição para se relacionarem com os seus complementos. Para entender melhor a diferença entre os dois, do direto e o indireto, vamos pegar dois exemplos. Eu amo ler e gosto de ler. No eu amo ler, o verbo é o amar e ele é transitivo direto. Ele não tem nenhuma preposição entre ele e o seu complemento. O verbo é amar e o complemento é ler. O verbo gostar, né, eu gosto de ler, ele é transitivo indireto porque existe ali a preposição de antes de ler, ou seja, de é o seu complemento. Resumindo tudo, o verbo direto, o VTD, ele liga-se ao complemento da preposição, e o verbo transitivo indireto, VTI, ele liga-se ao complemento com a preposição. Para entender melhor tudo isso, a gente tem que lembrar o que são as preposições, que são a, após, até, com, de, desde, entre várias outras. Uma coisa interessante é que também podemos ter verbos transitivos diretos e indiretos em uma mesma frase, que eles são mais conhecidos como bitransitivos. Os objetos, né, eles indicam quais elementos sofrem a ação verbal e eles respondem às seguintes perguntas: o que, para que, ou também ainda o que, para quem. Agora dando um exemplo, né? Carla levou biscoitos para mim. O verbo levar, ele pede dois complementos para concluir a nossa informação. Carla levou o quê? Os biscoitos. Para quem? Para mim. No primeiro caso, a gente não tem preposição. Já no segundo, a gente encontra a preposição para. Sendo assim, a gente nota que a frase é VTDI, que é verbo transitivo direto e indireto. E, né, junto com os verbos transitivos, nós também temos os verbos intransitivos, que eles são aqueles que eles não precisam de complemento algum, porque eles já são suficientes para dar sentido à oração. Eles são verbos que transmitem uma ação completa. Para a gente ver num exemplo, né, Fernanda acordou e minha filha estudou. A gente pode perceber que nessas duas frases elas possuem um sentido completo porque a gente consegue entender elas, né? Fernanda acordou. Fernanda acordou. Minha filha estudou. A filha de alguém estudou. Outro detalhe, né, dos verbos intransitivos, eles são muitas vezes acompanhados de adjetivos adverbiais ou predicados. Dando um exemplo, né? Fernanda acordou cedo. Cedo é um adjetivo adverbial de tempo. E também outro exemplo, minha filha estudou muito. Muito é um adjetivo adverbial de intensidade.